Maravilha, pessoal. Boa noite. Estamos aqui em abril de 2025. Essa aula a gente está fazendo ao vivo, mas eu vou colocá-la à disposição de todo mundo, do público em geral, num canalzinho que eu sustento lá no YouTube desde a pandemia. Foi uma experiência que eu aprendi que vale a pena ter um canal onde as coisas vão criando memória, vão ficando fixadas. E de uma forma ou de outra fica como um acervo do trabalho que a gente faz, né? Que vai que alguém gosta. Bom, na disciplina de ambientes de inovação e suas interações sistêmicas, nós estamos nessa aula, que é uma aula que me interessa muito exercitar com vocês, e ela vai ser bem objetiva e bem curtinha hoje, aqui no ponto focal mapado para o Profinit, que diz respeito ao seguinte: a gente tem pensado sempre, e vai pensar sempre, nos ambientes de inovação, até porque eles obedecem, e assim devem ser, uma lógica mais ou menos tradicional, que é a dos ambientes de inovação obedecendo à expectativa, e nada é maior no mundo do que as expectativas, né? Obedecendo às expectativas das interações entre academia, indústria e governança. Quer dizer, a gente está absolutamente acostumado na discussão nacional e até mesmo global da área de inovação a trabalhar com a questão da interação em hélice tríplice. Muito bem, não há nenhum problema realmente com relação à expectativa teórica da gente ter uma interação assistida e estruturada entre o que a gente considera que são os produtores de conhecimento, os produtores de riqueza, de bens, de consumo, de serviços, e o que a gente considera que é a governança pública. No entanto, eu tenho apostado muito com vocês, até porque a gente está ministrando uma disciplina como essa, discutindo de uma forma ou de outra pensamento estratégico num contexto como o nosso, que é o contexto amazônico, que é impossível que a gente esteja discutindo a interação em hélice tríplice, seguindo de forma inadvertida, vamos chamar assim, os padrões do que a gente está concebendo como desenvolvimento estruturado, de uma certa forma completamente obedientes à lógica de economias industrializadas, plenamente industrializadas, que já fizeram suas revoluções industriais e já alcançaram um estágio de serem considerados em algum momento, como diz o Rajun Chang, economias atualmente desenvolvidas ou em algum momento desenvolvidas. O caso da Amazônia não é exatamente esse. Nós ainda somos economias com um grau de maturidade e desenvolvimento que começa a se alavancar nos últimos 60 ou 50 anos, apesar de experiências passadas que nós já tivemos com os ciclos da borracha e outras coisas. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a gente precisa, por um ecletismo, por um cosmopolitismo, por uma expectativa que é intrinsecamente própria de uma economia em desenvolvimento, a gente precisa de um ecletismo do cosmopolitismo que nos permita ser, no bom sentido do termo, heterodoxos. E essa heterodoxia, ela precisa estar orientada para nos permitir a capacidade de adaptação das boas práticas, das tecnologias, dos instrumentos, das racionalidades necessárias para o desenvolvimento. O que eu quero dizer com vocês aqui é que, para a gente pensar ambiente de inovação num ecossistema ou numa economia regional em desenvolvimento, como é o caso do Amapá, a gente precisa necessariamente ter, obviamente, não tem nenhuma discussão quanto a isso, eu acho que ninguém, em algum grau de razoabilidade, vai se colocar em oposição a isso, a gente precisa estar discutindo o que é que a gente concebe como os grandes padrões, as boas práticas, as metodologias já testadas globalmente. Aqui não se trata de querer negar nada disso, mas para que a gente faça com que esse exercício não só seja democrático, que é um valor em si e para si, a gente também precisa ter uma capacidade em produzir uma distribuição a mais equitativa possível do processo de inovação, considerando a importância da inovação da terceira revolução industrial para frente e todas as outras que virão. Então, a gente não pode, para não criar autoexclusão, a gente não pode criar, de forma alguma, padrões de desenvolvimento baseados em ciência, tecnologia, inovação, pesquisa, desenvolvimento e inovação, que criam ambientes que sejam excludentes.
E é voltado para essa racionalidade, preocupado com essa lógica, que eu estou pensando uma aula para vocês falando sobre o que seriam os ambientes alternativos de inovação. Entendendo que eles são alternativos, mas não são subalternos, entendendo que eles são absolutamente relevantes, ou seja, a gente está pensando aqui, conceitualmente, o que é o mínimo conceitual do ambiente alternativo e o que ele precisa ser para ter inovação, quais são as respostas que a gente tem, a prioristicamente falando, do ponto de vista do que se representam esses ambientes alternativos e, afinal de contas, como é que eles funcionam. Então, o que constitui a possibilidade, indo direto ao ponto, senhoras e senhores, para esse ambiente de inovação acontecer? A inovação em ambientes institucionais, ela é obviamente multifacetada, se baseia em diversos pilares, tanto internos quanto externos à organização. Alguns fatores, eles são basais, ou seja, eles vão estar constituídos em qualquer ambiente de inovação que a gente já estudou aqui na disciplina, como parques tecnológicos, hubs de inovação, coworkings, NITs, distritos inovadores, distritos tecnológicos, a cidade como um lugar da inovação. Todos eles vão precisar de alguns fatores mais ou menos comuns com a variabilidade da sua escala. A gente precisa ter, no ambiente de inovação, abertura à mudança. Ninguém vai falar de criatividade em ambientes onde há uma coreografia institucional das estratégias de inovação. É preciso ter uma capacidade permeável, assistida, controlada, na medida do possível, mas absolutamente aberta ao que pode ser diferente. O pensamento criativo, que é a base do pensamento inovador, é a coluna vertebral, a medula óssea do pensamento inovador, em primeira e última instância, está baseado não no que já está consolidado, mas no que está por vir. E esse está por vir é a mudança qualitativa e quantitativa de processos. Claro que toda mudança, toda heterodoxia, ela vai ter intrinsecamente algum tipo de risco. Risco esse que é, por sua vez, baseado completamente numa extrinsecalidade, ou seja, algo que não está contido no panorama atual. Isto posto, a gente precisa ter uma certa tolerância a esse risco e entender que ele é parte essencial do processo de amadurecimento, por sua vez, também. Ou seja, a gente pode, ao elaborar um projeto, ao investir um recurso, a contratar alguém, a montar uma infraestrutura, saber que isso pode não dar certo. E boa parte dos processos de desenvolvimento e inovação, via de regra, são baseadas em assunções ou testes ou treinos ou propostas ou protótipos que não necessariamente vão atingir um alto nível de maturidade e de viabilidade. Mas ainda assim, a gente precisa, como ecossistema, saber que o risco é algo que a gente pode assumir. Claro, desde uma forma, mais uma vez, assim como a mudança, com algum grau de controle, com algum grau de... Perdão. Com algum grau de organização, para que esse risco seja aceitável e, portanto, tolerável. Para a gente falar num ambiente inovador, a gente também precisa falar em comunicação aberta e em colaboração. Esses ambientes não podem ser ambientes onde uma hierarquia rígida ou uma burocracia muito estabelecida fazem com que relações de chefia, de hiperresponsabilização por microtarefa, impeçam que alguém que ocupa uma posição X seja impedida de vislumbrar ocupar uma situação, uma posição Y. E esses entes, essas pessoas, o peopleware do processo, precisa estar em comunicação constante. Então, não é que a hierarquia seja um impeditivo à inovação. Cadeias de comando e controle, como os colegas da administração costumam trabalhar, são extremamente importantes para fazer com que a inovação por missão, um termo que a Mariana Mazzucato introduziu na Estratégia Nacional de Inovação, e que é um conceito bastante importante e caro para a gente, eu estou considerando aqui que é extremamente importante o controle e o comando. No entanto, isso não pode ser um impeditivo à colaboração e à comunicação. A valorização dessa criatividade e esse processo de aprendizagem contínuo dependem invariavelmente da capacidade que sistemicamente a gente tem de criar abertura. Ou seja, um bom sistema inovador é um sistema aberto, é um sistema que se comunica bem, é um sistema capaz de se articular de forma criativa. Uma resposta para essas questões é que a gente precisa repensar elas, como a gente já falou aqui, sendo aderente ao conceito e ao que a gente já conhece como boas práticas, mas
tendo a capacidade flexível, empoderadora e projetista de alocação de recursos de forma a potencializar os resultados esperados de acordo com a cultura. Lideranças podem potencializar a interação com ambientes regulatórios, mas também podem ser disruptores de ambientes institucionais regulatórios. Então, a competitividade dada pelo benchmark do mercado e a compreensão detida das tendências tecnológicas, elas são um fator que diz respeito ao relacionamento da organização do ambiente inovador com a sua externalidade. Mas e se eu tenho um talento que está subaproveitado, que não tem, de repente, uma formação que está de acordo com o benchmark do mercado? Se eu tenho uma pessoa que tem a formação e que está ocupando o posto, mas está desmotivado, o que eu faço? Eu sou ortodoxo porque a boa prática diz, é preciso calibrar essas duas dimensões. Uma dimensão de uma compreensão holística, externalizante, de boas práticas, e uma compreensão objetiva, assertiva, no que diz respeito à capacidade que a gente tem de observar o que a cultura e o ambiente institucional precisa e o que tem que ser feito. O mais importante, pessoal, é cumprir a demanda do mercado. Porque é a demanda do mercado que vai gerar oportunidade para que o trabalho se converta em geração de riqueza, e isso se dá no nosso contexto através da questão da inovação. Toda ela está baseada no modelo tradicional de alta performance, ou a gente pode ter alternativas. Ou a gente pode expandir e reformular adaptativamente os conceitos para que a gente crie modelos que sejam mais aderentes ao que a gente faz onde a gente está. Então é por isso que a gente precisa repensar a hélice. E repensar a hélice vai implicar, para falar em inovação na Amazônia, que nem tudo é monetizável. A inovação nem sempre vai ser traduzida em retorno financeiro direto. Muitas vezes, o que a gente está chamando de valor da inovação vai implicar em avanço de conhecimento. O valor da inovação pode ter no impacto social que ele tem, na melhoria das condições de vida das pessoas, e nem sempre isso é rentável. Então, desde aplicativos e plataformas para conectar voluntários, até programas de educação comunitária e iniciativas para promover sustentabilidade, podem e devem, em contextos como o nosso, de uma economia emergente, serem identificados como forças motrizes de inovação. A gente precisa ter a capacidade de compreender que o mais importante em qualquer sistema de pesquisa, em qualquer sistema de desenvolvimento, em qualquer sistema social, somos nós, são as pessoas. É o tecido social funcionando de forma eficiente, bem alocada, produtivo e principalmente satisfeito com as suas condições. Para que a gente faça com que a conexão em tudo isso possa favorecer novas soluções na base da sociedade, possa fornecer condições para que a sustentabilidade seja impulsionada pela economia criativa, para que tecnologias sociais gerem inclusão, para que a economia circular, lado a lado com a economia criativa, gere modelos de futuro mais próximos de tudo isso que a gente acabou de falar aqui. Então, onde estão as demandas para a sociedade, para a comunidade, para a população? Onde estão as expectativas? Estão as possibilidades de geração de riqueza através do trabalho técnico, modelando o desenvolvimento. É por isso que a gente tem que ter uma atenção muito sensível e muito especial ao que são as necessidades de cada cultura, de cada contexto, de cada episódio, de cada debate social, para a gente gerar de forma devida e a gente não acabe atuando na ânsia de se parecer com o que a gente conhece como benchmark de mercado, com modelos que são extemporâneos ao nosso, que muitas vezes não obedecem à expectativa e, portanto, não saciam as nossas necessidades. Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos em frente. Vamos em frente porque eu vou colocar para vocês um primeiro modelo alternativo de inovação. Um primeiro modelo de ambiente alternativo de inovação é a escola. A escola básica e média pode se transformar em um ambiente de inovação tecnológica quando integra estratégias pedagógicas com espaços laboratoriais e recursos tecnológicos, sem esquecer dos recursos materiais, de forma criativa e intencional. Coisas inovadoras que uma escola pode fazer têm uma capacidade de desdobramento social, instrucional e tecnológico muito grande. A escola pode ajudar as pessoas a aprender de forma inovadora. Isso é absolutamente essencial para as economias e para as habilidades que cada vez mais trabalham com a necessidade insubstituível da criatividade. Da mesma forma que a gente está observando que a Revolução 4.0 tem trabalhado com metodologias de ensino inovadoras sendo absolutamente necessárias para a formação de cidadãos e formação de trabalhadores, na medida em que
valoriza e estimula a criatividade, que é uma soft skill extremamente importante para o nosso mercado, para os nossos desafios das crises atuais, a gente também tem que olhar de forma muito atenta como a digitalidade, que é um aspecto fundamental dessa revolução, vai e deve ser integrada no ambiente escolar. Isso tudo vai passar, pessoal, não só pela formação, como eu disse, desses cidadãos e trabalhadores, mas ao utilizar tecnologias digitais e ao utilizar metodologias de ensino inovadoras com backbone de formação curricular adequado, a gente vai estar falando também de um eixo estratégico que é a formação de professores. O professor hoje ele é muito mais do que o tutor de conteúdo que era no século XX. O professor é cada vez mais um administrador e um gestor de conhecimentos no ambiente da sala de aula. Então, é extremamente importante que a gente observe esse eixo estratégico da escola como um ambiente de inovação voltado para a formação contínua de professores. Quando a gente tem tecnologia, ensino inovador, professores bem formados, infraestrutura e adequação de espaços devidos, a gente tem um ambiente fértil para aquilo que a gente acabou de falar sobre os ambientes alternativos de inovação. A margem adequada para a geração de parcerias e colaborações que sejam potentes. Então, eu queria detalhar com vocês alguns eixos estratégicos do que eu considero que a escola pode e deve ser observada como esse ambiente de inovação. Da mesma forma que a escola é, não só as comunidades tradicionais, mas as comunidades urbanas, desde que isso seja feito com respeito à justiça social, à justiça climática, ao equilíbrio econômico, ao equilíbrio ambiental, as comunidades, não só as urbanas, mas as rurais, as florestais, as ribeirinhas, as quilombolas, indígenas da Amazônia, são um profícuo espaço para o desenvolvimento de inovação. Isso é importante que se considere a colaboração, é importante que se considere o respeito às culturas e às vulnerabilidades, e é extremamente importante, por último, pessoal, que isso seja feito de forma absolutamente participativa. Porque ao tocar em contextos culturais distintos, ao tocar em contextos culturais que são vulneráveis, a gente deve ter muito cuidado para o fortalecimento da autonomia das comunidades, e não para a substituição dessa autonomia por uma heteronomia que vai submetê-las a um novo processo de aculturação e de desempoderamento. Então, alguns desafios são absolutamente prementes para a gente olhar como lidar e como atender aos ambientes de inovação alternativos das comunidades. A valorização da cultura e do conhecimento tradicional, a resolução de problemas estruturais de abastecimento e escoamento, a bioeconomia e as tecnologias sustentáveis e, não menos importante, o fator mais poluente que o ser humano convive em toda a sua variedade de possibilidades regionais, a pobreza. A pobreza é, sem dúvida, o agente mais poluidor. Nada é mais poluente do que a pobreza na vida humana. Se a gente está olhando para escolas e para comunidades, num lugar como a Amazônia, em que a gente tem a indústria como algo ainda emergente, por que não a gente, ao invés de olhar pura e simplesmente para os setores produtivos como indústria, a gente também não é capaz de olhar para o comércio? O comércio, que é tradicionalmente focado na troca de bens e serviços, com as tecnologias digitais que têm chegado, tem passado por uma transformação muito significativa. Os modos de consumo de bens e serviços do tempo presente, eles são radicalmente acelerados e diferentes e variados e móveis, flexíveis, comparados a outros contextos que a gente tinha no século passado. Essa mudança tem levado à criação de ambientes de inovação dentro do setor comercial. Muitas vezes a gente não vai ver esses setores com tanta clareza, porque eles não são tão institucionalizados, pela demanda de agilidade e objetividade que o comércio precisa, mas ali há inovação quando há otimização de processos, quando há melhoria da experiência do cliente, principalmente o impulsionamento do crescimento. Então, algumas tendências como comércio eletrônico, logística e cadeia de suprimentos, marketing e experiência do consumidor, pagamentos e finanças, bem como os ecossistemas de startup e estímulo ao empreendedorismo inovador, são lugares onde o comércio pode ter apoio e pode usufruir de uma ambiência positiva da inovação. Muitas vezes, se a gente só olhar para a indústria, o que é comum e faz sentido à luz da importância da economia industrial, a gente vai deixar de olhar para a experiência do comércio, que atinge a praticamente toda a sociedade nas suas mais variadas classes sociais. Tudo bem até aqui, pessoal? Vou seguir em frente, ok? Alguns ambientes alternativos de inovação também fogem, porque a gente olha muito para... fogem do nosso conceito,
porque a gente olha muito sobre como fazer inovação dentro de ambientes em que a gente está acostumado a trabalhar, que são típicos, são absolutamente típicos do que a gente chama de poder executivo. As universidades, os ministérios, os órgãos de financiamento. Mas há muito interesse e muita possibilidade de inovação em outros poderes que não o poder executivo, como o legislativo e o judiciário. Melhorar processos? Também está lá. Melhorar a transparência? Também está lá. Aprimorar a participação e modernizar a gestão pública? Também está lá. Tanto no legislativo e judiciário, quanto no executivo. Então, algumas das autopistas para isso acontecer estão contidas na interação com universidades e institutos de pesquisa, na adoção de ferramentas para participação cidadã, na integração dos vários sistemas de gestão que eles têm e, principalmente, já que são órgãos que têm papéis muito importantes junto às controladorias e ao compliance do bom funcionamento cidadão, o uso de dados abertos e transparência digital, que é algo inovador, que ainda tem muito espaço para avançar tecnologicamente e que, sem dúvida alguma, os ambientes de inovação alternativos que lá estão contidos podem e devem se fazer utilizar dessas tecnologias. Ok, pessoal? Vamos em frente. E, por último, eu acho que aqui já é por último, e não menos importante, a economia capitalista, como a brasileira, não me refiro a países já desenvolvidos, porque isso já é um ponto bem pacificado. A gente tem muita dificuldade em entender que a cultura não é só patrimônio, que a cultura não é uma futilidade, ela é um ativo da economia, do oikonomos, da normatividade das coisas e do valor das coisas que uma sociedade tem. Especialmente quando a gente está falando aqui em uma retroalimentação virtuosa de inovação com a economia criativa, onde desenvolvimento de novos produtos, serviços e modelos de negócio podem fazer com que arte, patrimônio, turismo, dança, música, gravura, pintura, conhecimento popular, fundamentalmente, possam se converter em produtos e serviços de modelos de negócios que têm muito para absorver da inovação. Então, a escola de samba, o barracão de cultura, a casa de formação de artesãos, a escola de formação de músicos, tudo isso pode ser um ambiente propício para a inovação, para pensar como o processo de produção de cultura também pode se apropriar da gente. Então, o que eu quis mostrar para vocês hoje de forma muito objetiva e resumida nesse trecho, e eu estou fazendo isso de forma muito objetiva porque é o formato também do online, que ele é bem diferente, é observar com vocês como esses ambientes de inovação podem ser diferentes e podem sim ser tão importantes e tão relevantes quanto um ambiente que seja, de fato, um ambiente baseado em inovatividade. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente chama de boas práticas, porque não é que elas não sejam relevantes, mas a universalidade das condições de desenvolvimento não são isonômicas. Desenvolvimento é mais ou menos a mesma coisa em quase todo lugar, mas as condições e as demandas que fazem ser requerido e executado o desenvolvimento variam rigorosamente. Então, eu queria agradecer muito a atenção de vocês e me colocar à disposição, antes do Hilton apresentar, para ouvir as perguntas de vocês. Nenhuma ponderação? Não, deu para entender bacana, professor. Maravilha, Berton, muito obrigado. Assim sendo, Hilton, vou girar aqui a apresentação. Vou interromper a gravação para colocar só o conteúdo e não expor o seu trabalho, tá, Hilton? Tranquilo. E a gente vai ouvir a sua apresentação. Deixa eu só interromper aqui.